Olá meus seguidores, sou eu Ivan Pedras Preciosas que vos fala. Neste vídeo irei narrar uma passagem que aconteceu comigo lá no Mato Grosso, há mais ou menos 10 anos atrás. Já lasca o dedo no like, não vai cair o dedo e é totalmente grátis o conteúdo que trago aqui neste canal. Em meados de 2014 e 2015 fui convidado por um conhecido meu lá do Mato Grosso, para integrar uma equipe nova para desbravar um garimpo que estava começando. Garimpo ilegal é óbvio. Era na propriedade deste meu conhecido, que aqui darei o nome de José, propriedade grilada do governo, mas que estava correndo atrás para legalizar tanto a propriedade quanto a licença para garimpar nas terras, e como estava meio sem dinheiro, precisava iniciar de forma ilegal para conseguir fundos e assim regularizar as terras e o garimpo. Eu falei que eu iria, mas primeiro queria saber se conseguiram ouro em quantidade e se compensaria eu me locomover do Paraná até o Mato Grosso. Me disse que sim. Enviou fotos na época de imensas pepitas pesando até 300 gramas que conseguiu na região e que estava me convidando pois confiava em mim para o trabalho. Falei para ele que toparia se me pagasse a passagem, pois estava quebrado. Ele disse que pagaria tranquilamente, pois que com o ouro que tinha encontrado até o momento, estava comprando as ferramentas necessárias para começar o garimpo com força. Dia 26 de novembro de 2014 comprei a passagem em Prudentópolis, no Paraná, a destino de Curitiba, e de Curitiba peguei um ônibus direto até Cuiabá. A viagem demorou quase 2 dias. Não quis viajar de avião, pois nunca tinha viajado e nem saberia como, então preferi do modo das antigas, com o pé no chão e sem passar muito cagaço. De Cuiabá peguei o ônibus até Pontes Lacerda, que fica em torno de 500 quilômetros de Cuiabá. A viagem durou mais de 6 horas devido à qualidade das estradas, precárias. Chegando em Pontes e Lacerda, fui recebido na rodoviária pelo meu amigo José, que me mostrou a simplicidade, me levou para almoçar em uma churrascaria, conversamos bastante, depois fomos para a casa dele, casa grande e bonita em uma propriedade rural. Falou para eu descansar, que no dia seguinte iríamos para a região onde estaria começando o garimpo. No dia seguinte pelas 7 da manhã tomamos café, e nos dirigimos até a fazenda que havia grilado do governo, estrada de chão, local de difícil acesso. Estava chovendo, e por conta disso atolamos várias vezes naquelas estradas. No percurso deu para a gente conversar bastante. Ele me disse que me chamou para cuidar do garimpo, tomar conta para ele, nos momentos que ele não estivesse no garimpo, que eu seria uma espécie de gerente. Eu disse para ele que o gerente é muito visado no garimpo. Essa função corre sérios riscos em qualquer tipo de garimpo, seja ele legal ou ilegal, e além do mais eu nem conhecia o local, a região direito. Mas estava disposto a analisar a proposta. Até que enfim, chegamos ao garimpo. Já tinha várias tendas no local, barracos de lona improvisados. Ele havia contratado algumas pessoas, em torno de umas 10, que já estavam trabalhando fazia algum tempo, pessoal tudo da região. Conversa vai e conversa vem. Ele me disse para organizar o garimpo para ele, ver as máquinas que faltavam para fazer a produção aumentar. Eu fiz a minha análise, mensurei o tamanho do garimpo e os investimentos que ainda faltavam fazer, fiz o orçamento das máquinas faltantes. Então José levou alguns dias para conseguir organizar e comprar o maquinário, até que tudo chegou ao local e pudemos trabalhar de maneira mais organizada e com mais agilidade na extração do ouro. José era novo no ramo, então por eu já ter experiência e conhecidos na área do garimpo, era eu quem fazia as tratativas de venda do ouro. Sei que fizemos um bom investimento e ficamos por cerca de 5 meses trabalhando de boa. Era tirado em torno de 1 quilo de ouro por semana, local muito bom, bem produtivo, só pepitas grandes. Sei que depois desse período, os trabalhadores quiseram receber mais pelos trabalhos, pois como todos sabem, trabalhar em garimpo não é um trabalho muito fácil. Tem dias do garimpeiro e dias do ouro, ou seja, dias que conseguíamos retirar boas quantidades de ouro e dias que tirávamos poucas quantidades, mas isso já era previsto desde o início. Conversando com o José sobre o descontentamento dos trabalhadores, falei que era bom aumentar realmente a contribuição com os demais, pois o garimpo ilegal é complicado, pode ser denunciado, e a polícia bater no local e, como já vimos muitas vezes nos noticiários, tacar fogo nos maquinários e acabar com o garimpo. Pode ser denunciado por gente do próprio garimpo por descontentamentos, e também pode acontecer outro fenômeno, a fofoca do ouro. E adivinhem, meus caros seguidores, qual das duas aconteceu? Foi a fofoca do ouro. Para destruir um garimpo, basta ir comunicando às pessoas, conhecidos, que naquele local tem ouro,
pois vai movimentando o pessoal, vai chegando garimpeiros de todas as regiões do Brasil, e foi isso que aconteceu. Os garimpeiros que estavam trabalhando no local, que queriam aumentos exorbitantes, não ficaram contentes com o valor pago a mais, e começaram a informar outros garimpeiros da região. O que até aquele momento era segredo, passou a ser conhecimento de todos. Além de garimpeiros da região, começou a chegar garimpeiros de todo o Brasil, e começou a levantar suspeitas das autoridades. Os garimpeiros que estavam trabalhando com nós destruíram o garimpo de dentro para fora, pois chegava gente todo dia, e nós não conseguia controlar o fluxo de pessoal. Era isso que eles queriam, tirar o garimpo de José e assim eles garimparam o ouro por conta própria. Me lembro que conseguimos controlar o garimpo por mais 2 meses, até não conseguirmos mais. José não queria usar métodos ortodoxos para fazer controle do local. Até porque as terras eram griladas e ele não tinha nenhum fiapo de documento das terras. Eu mesmo não achava muito bom usar a força para controlar o garimpo, pois envolveria a justiça, e isso nos traria sérios problemas por se tratar de garimpo ilegal. Chegou um determinado momento que o fluxo de gente chegando era tão grande, que foi parar até nos jornais da época. Naquele momento já não estávamos mais controlando o garimpo, pois já era de conhecimento de todo mundo que naquela região tinha ouro e garimpos. Foi nesse momento que conversamos eu e José, que era a hora certa de nos retirar do local, antes da fiscalização aparecer e procurar pelo dono e encarregados do garimpo. Já havíamos conseguido um grande lucro, essa era a hora de sair, retiramos nossos maquinários, precisamos ir com pessoal armado para retirar o maquinário. Pouco tempo depois a justiça caiu matando, tentando achar um responsável para o garimpo. Quem já trabalhou em garimpo sabe como é difícil. Pontes e Lacerda estava virando nova Serra Pelada, depois desses acontecimentos, até para não ser responsabilizado por algo do tipo, vim novamente para minha terra, tive alguns cuidados quando estive no garimpo. Como não usar meu nome real e não dizer de onde eu era, não tenho do que me queixar. Na época eu consegui juntar mais de 300 mil reais, como gerente supervisor do garimpo, com meus pagamentos, desvio de ouro do próprio garimpo, voltei. Fiz meus investimentos. O meu amigo José conseguiu mais de 3 milhões em pouco mais de 5 meses, comprou outras propriedades documentadas na região, fez lavouras e hoje em dia, até onde sei vive com as lavouras e não se envolveu mais com o garimpo. Até porque depois de ter juntado todo o dinheiro que conseguiu, investiu em lavouras e continua sendo milionário, tudo dentro da legalidade. Não sei o que houve com os garimpeiros que estavam lá trabalhando, uma ou outra informação eu fiquei sabendo, uns não estão mais vivos, até porque tem pessoas que não aceitam trairagem, e se cometeram os mesmos erros em outros garimpos, deve ser que foram cobrados. Se não me engano apenas 2 se deram bem e souberam investir o dinheiro que conseguiram no garimpo. No garimpo é assim, ainda mais sendo ilegal, ou mesmo no garimpo legal, você tem que aproveitar o momento em que consegue retirar a maior quantidade de ouro possível. Mas também deve saber a hora certa de se retirar para não sofrer certas consequências, e o mais importante deve saber administrar os ganhos, e saber investir o que conseguiu conquistar, pois o que mais acontece é as pessoas ir para um garimpo achando que vão ficar ricas e conseguem um pouco de dinheiro, mas muitas vezes não sabem administrar e acabam voltando para suas casas mais pobres do que saíram. Eu, por ser do ramo, sei de muitas e muitas histórias de garimpeiros que conseguiram muito dinheiro, mas no final das contas por não saberem administrar e por se envolverem com mulheres da vida, acabaram voltando para suas famílias como mendigos miseráveis. E aí, minha gente, o que acharam do meu relato? Se vocês gostaram dessa passagem da minha vida, não esqueçam de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, se inscreverem no canal, ativarem a notificação para receber os próximos vídeos. Dá um valeu e segue eu.